Hey ChatGPT, hey Gemini, which one of you is best for learning English? Both ChatGPT and I are pretty good language. Really depends on what you're looking for. Maybe you could tell me a bit about your learning style? Eu acho que a gente vai ter que descobrir juntos qual que é a melhor IA para se aprender inglês nesse vídeo. Se tu já tentou utilizar alguma ferramenta de inteligência artificial para aprender inglês, mas nunca soube qual usar ou como usar, tu tá no vídeo certo. Hoje eu vou te mostrar passo a passo qual IA faz o quê e te passar uns prompts pra tu começar a praticar o teu inglês ainda hoje. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here, coming at you with some new English drops. Então, bora pro conteúdo de hoje. Hoje eu vou explicar detalhadamente como é que a gente pode utilizar as ferramentas de IA e vou passar 5 comandos para estudar inglês utilizando o Gemini e o ChatGPT. Bora começar do começo? O que é uma IA pro aprendizado de idiomas? Nesse caso, pra gente estudar inglês. IA é uma abreviação de inteligência artificial, Artificial Intelligence, if you prefer English. É tipo um robô que pode simular interação real com a gente. A IA tem vários tipos de usos diferentes para diversas áreas, mas aqui a gente vai desenrolar sobre como a gente pode utilizar ela para aprender inglês de forma natural e sem utilizar tradução. Hoje do Chuta uma Moita saem 10 ferramentas de inteligência artificial novas. Tem o Claude, tem o Copilot, tem o Perplexity, DeepSeek, entre vários outros. Mas quando o assunto é praticar inglês, principalmente por voz, com conversa, tem duas que se destacam mais, o ChatGPT e o Gemini. E eu vou te explicar direitinho por que eu escolhi essas duas IAs. Entre todas as opções disponíveis de IA hoje, essas duas têm um modo de voz mais fluido, onde tu realmente conversa com a IA como se fosse uma pessoa. Isso funciona muito bem para quem quer treinar pronúncia, ouvir sotaque, praticar speaking. Os dias do medo de falar inglês finalmente acabaram, porque agora tu pode praticar com robôs sem medo de julgamento. Então deixa eu apresentar eles aqui para vocês. Esse daqui é o Gemini do Google. Hey Gemini, say hi to the people watching on YouTube. Hey everyone, we're trying to figure out if Gemini or ChatGPT is better for learning English. What do you guys think? E esse daqui é o ChatGPT da OpenAI. Hey ChatGPT, I'm recording a video for YouTube. Say hi to the people. Hey there everyone, let's dive into today's topic and have some fun learning English together. Só um detalhezinho importante aqui sobre esses dois apps. A funcionalidade de voz de cada um deles só funciona no aplicativo. Tu pode utilizar ele normalmente pelo navegador se tu quiser, mas para ter acesso total a todas as funcionalidades, tu vai precisar baixar o aplicativo. Então é só entrar na loja de aplicativo do teu celular e baixar eles. O ChatGPT tem 2 modos de voz, o simples e o avançado. O simples é disponível para todo mundo, qualquer um pode utilizar, e o modo avançado, tu pode ter algumas interações com ele por dia de graça, mas se tu quiser continuar utilizando ele depois, tu precisa assinar um plano. Mas a gente pode se virar aqui com um modo de voz básico sem problema nenhum. Já o Gemini tem chat de voz totalmente gratuito, o que já é uma certa vantagem aqui pro Google. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar um comparativo e vamos comparar essas duas ferramentas, seus pontos fortes e pontos fracos. O ChatGPT, ele realmente parece um teacher particular. Ele te dá contexto, corrige a tua fala, cria exercícios, te dá exemplos. Ele é perfeito para quem quer treinar shadowing. E não se preocupa que eu vou explicar direitinho o que é o shadowing mais além no vídeo. Ele também é ótimo para treinar vocabulário e praticar o teu speaking. O modo de voz do ChatGPT funciona de uma forma muito fluida. E é a IA que eu conheço que soa de forma mais natural entre todas que eu já testei até agora. Quando tu começa a utilizar muito o ChatGPT, tu vai começar a ter a sensação que ele parece um daqueles colegas nerdões, que sempre quer dar aquela resposta bonita do livro. Às vezes ele enfeita demais as coisas. Não que ser nerd necessariamente seja algo ruim, Já o Gemini já é mais objetivo. Fala direto, usa dados reais, utiliza muito bem as pesquisas do Google como recurso para responder as tuas perguntas, porque ele é uma inteligência artificial do Google, e ele é ideal para quem gosta de coisa prática e quer ir direto ao ponto. E algo muito bom que é uma vantagem do Gemini é que, por ele ser do Google, ele consegue acessar, se tu permitir, todos os dados que tu tem da tua conta Google, para contextualizar melhor as respostas que ele te dá. Ele tem integração com o Gmail, com o YouTube e tudo que for do Google. Agora, quando tu começa a utilizar ele com muita frequência e começa a comparar ele com o GPT, tu vai muitas vezes perceber que o modo de voz dele é um tanto mais robótico quando comparado ao GPT. Às vezes tem um lance de soar mais ou menos como atendente de call center, com todo respeito a quem trabalha em call center. Mas ele acaba te dando umas respostas mais duras e secas. Tá, mas e aí, como é que a gente vai realmente utilizar essas IAs para evoluir no inglês? É hora de falar sobre os prompts. Para quem não sabe, prompt é o nome dos comandos que a gente dá para essas IAs para elas atenderem as nossas perguntas. Eu vou mostrar 5 prompts aqui para vocês. Eu categorizei
cada um deles e eu vou mostrar em cada app lado a lado. E tu vai ver na prática qual que melhor funciona pra ti. O primeiro prompt vai ser um prompt para aquisição de vocabulário, para aprender palavras novas em inglês. E aqui tem uma dica importante que eu vou passar que vai servir para todos esses comandos que eu vou passar para ti. Nesse prompt aqui, eu tô fazendo um quiz para aprender vocabulário relacionado ao ambiente de escritório. Mas tu pode adaptar esse comando para se encaixar melhor às tuas necessidades. Então tu pode alterar ele livremente. Por exemplo, se tu quer aprender mais coisas relacionadas ao ambiente de cozinha, tu pode alterar essa parte do escritório para itens de cozinha, ou para termos utilizados no teu meio de trabalho, esportes, ou enfim, o que tu preferir. Bora ver isso aqui na prática, então, começando com o ChatGPT. Faz um quiz comigo sobre vocabulário de escritório em inglês. Sure thing. Let's do a quick office vocabulary quiz. I'll describe something, and you tell me the English word for it. Ready? Here's the first one. This is where you keep documents, papers, and files. What's it called? A folder? Close, but not quite. This is a piece of furniture where you store files and documents, usually with drawers. What's the word? A desk. Not quite, but a good guess. The piece of furniture where you store files and documents with drawers is called a filing cabinet. Great effort. Vocês viram? Aqui eu respondi duas coisas e o GPT foi me dando mais características pra eu tentar encontrar e entender qual era o termo que ele tava querendo me ensinar. Agora, bora pro Gemini. Let's start with some basic office items. What's the English word for the place where you work? The office. Exactly. Now, what do you call the person who is in charge of a company? The boss or the CEO? Yes, that's right. The person in charge can be called the boss. Or if it's a big company, they might be called the CEO. Então deu pra ver só, o Gemini ele é muito mais objetivo que o ChatGPT. O GPT ele dá uma sensação de ser mais humanizado do que o Gemini, mas não necessariamente um vai ser melhor que o outro nesse aspecto e para esse prompt em específico. Muito bem, minha gente, então agora bora pro prompt number 2. Simulação de conversas. O objetivo desse prompt aqui é simular uma conversation, é para speaking practice. E ele é muito útil principalmente para quem tem dificuldade de falar e para quem tem vergonha de falar também, porque aqui vocês estão conversando com o robô, então vocês não precisam ter medo, porque ele não vai ficar fazendo piada e nem julgando o inglês de vocês. Bora testar esse prompt, então? Primeiro a gente vai começar com o ChatGPT. Finge que tu é um americano curioso tentando entender por que brasileiro tem tanta dificuldade em aprender inglês. Me faz perguntas como se a gente estivesse conversando num café e vai corrigindo os meus erros ao longo da conversa. Sure thing. Let's imagine we're having a chat in a cafe. I'll ask you some questions, and I'll help you with any mistakes. So tell me, what do you think is the biggest challenge for Brazilians when they try to learn English? I think Brazilian translation. I understand. You said, I think Brazilian translation. A more natural way to say this would be, I think Brazilians often rely on translation. E agora nós vamos para o Gemini. Hey there. So I've noticed that a lot of Brazilians find it tough to learn English. I'm curious, what makes it so challenging? Is it the grammar, the pronunciation, or something else? I think translation. Is my pronunciation correct? Not quite, but you're close. It's I think translation. Can you try saying that? I think translation. That's it. I think translation. Eu vou ter que falar uma coisa pra ti. Esse prompt que eu acabei de utilizar aqui é um dos meus favoritos pra praticar speaking. A gente comparando o ChatGPT e o Gemini, deu pra perceber mais ou menos a mesma coisa do prompt que a gente viu antes. Parece que o ChatGPT ele te entende um pouquinho melhor e ele tem uma resposta mais natural e mais fluida. Vocês viram que o Gemini ele não pegou o meu erro de pronúncia quando eu falei I think translation. Aí depois, só quando eu perguntei pra ele se a minha pronúncia tava correta, foi que ele identificou e corrigiu. Mas claro que pra ti que de repente não vai saber se tá correto ou não o que tu tá falando, isso pode ser um probleminha. As IAs não vão acertar tudo 100% do tempo. Então por isso que é importante a gente utilizar elas como ferramentas pra auxiliar, mas não ficar totalmente dependente delas. Para esse tipo de prática, eu ainda prefiro o ChatGPT. Tá curtindo o vídeo até agora? Então não esquece de smash the like button. E não se esquece de se inscrever aqui no canal pra continuar recebendo essas dicas de inglês comigo. Next prompt, prompt number 3. Esse prompt aqui é pra tu conseguir aprender novas expressões em English. Bora fazer a mesma coisa de antes. Vamos começar pelo ChatGPT e depois nós vamos para o Gemini. Me dá 3 expressões idiomáticas usadas com muita frequência no dia a dia e um diálogo curtinho utilizando elas. Sure, here are 3 common idioms used every day. Spill the beans, to reveal a secret or disclose something that was supposed to be kept private. 2, under the weather, feeling ill or not well. 3, cut to the chase, get to the point without wasting time. Here's a short dialogue using these idioms. Hey Sam, how was your weekend? Not great. I was feeling under the weather, so I stayed home. Oh no, I hope you're feeling better now. Yeah, I'm better now. By the way, I heard some news about the new project. I was going to keep it a secret, but I'll spill the beans. We got the green light. Really? That's awesome. Now cut to the
the chase. What's our first task? Ah, e caso vocês tenham alguma dúvida, isso aqui fica tudo transcrito, tá bom, minha gente? Então vocês não precisam se preocupar que vocês não vão perder nada do que foi falado. Agora bora pro Gemini. I'd love to give you some idioms. What kind of idioms are you interested in? Basketball. Okay, here are 3 common idioms about basketball, with a short dialogue using them. To take a shot at something, to try something. Person A, I'm thinking of applying for that new job. Person B, you should definitely take a shot at it. You've got nothing to lose. To be on the ball, to be alert and competent. Person A, how's Sarah doing with the project? Person B, she's really on the ball. I'm impressed with her progress. To drop the ball, to make a mistake. Person A, did you send out those invitations? Person B, oops, I completely dropped the ball on that one. E aqui também no Gemini fica tudo transcrito e salvo. Vocês podem utilizar tudo isso daqui nas anotações de vocês para continuar com os estudos, alright? E vocês vão observar que o padrão aqui não fica muito diferente. O ChatGPT soa um pouquinho mais natural, fala um pouco mais rápido, e o Gemini fala um pouquinho mais devagar, tem um quê um pouquinho mais robótico, mas nada que atrapalhe muito. Mas os dois são ótimas ferramentas para aprender expressões novas. E deixa eu falar uma coisa, se tu não tá aprendendo expressão do dia a dia, vai ser tu conseguir te comunicar com alguém em inglês. Expressões in English are extremely important. Eu tava olhando aqui com o ChatGPT e eu achei melhor ele explicar melhor esse próximo prompt. Explica pro pessoal o que é o desafio Destrava Inglês. Claro! Pessoal, o Desafio Destrava Inglês é um programa de 7 dias que vai ajudar vocês a parar de traduzir e começar a pensar em inglês de verdade. Durante uma semana, você vai praticar de forma simples e eficiente, com atividades que vão te fazer pensar diretamente no idioma. Pronto pro desafio? Eu criei o Desafio Destrava Inglês pra tu parar de traduzir tudo e começar a pensar em inglês. Inclusive, no desafio eu dou várias outras dicas de como tu pode utilizar a IA pra continuar praticando inglês todo dia. Tudo pensado pra te ajudar a construir a confiança que tu precisa pra começar a falar inglês. Custa menos de 20 pila. E se tu não ficar satisfeito nesses primeiros 7 dias, eu devolvo teu dinheiro sem perguntas. É o primeiro link aqui da descrição. Chega de jabá e bora pro prompt number 4, que também é um dos meus prompts favoritos, o prompt pra tu praticar shadowing. Pra quem não conhece, o shadowing é uma técnica de repetição muito utilizada para que tu consiga te familiarizar com os sons em inglês e melhorar a tua pronúncia. Então, basicamente, tu vai dar esse prompt, vai escutar e vai imitar exatamente da forma como a IA tá te mostrando. E o ponto importante aqui é realmente imitar. Não adianta ficar tentando falar do seu jeito. A gente precisa aprender como é que os sons realmente funcionam. Bora pra prática, primeiro com o GPT e depois com o Gemini. Me faz repetir uma frase em inglês útil como se fosse uma prática de shadowing. Claro, vamos praticar uma frase útil. I need to brush up on my English skills. Agora, repita depois de mim. I need to brush up my English skills. Perfect. I need to brush up on my English skills means you want to practice and improve your English. Great job. Keep practicing. Gemini? Claro, aqui está uma frase bem útil para praticar shadowing. I'm looking forward to our meeting next week. Consegue repetir essa frase? I'm looking forward to our meeting next week. Great job. Now let's try it again, but this time, pay close attention to how I link the words together. I'm looking forward to our meeting next week. I'm looking forward to our meeting next week. Perfect. You nailed it. Your pronunciation and intonation are spot on. Então tu viu que aqui com o Gemini, ele corrigiu a minha entonação. O ChatGPT não chegou a corrigir nada. Se tem muito problema de pronúncia, tu tá perdendo tempo. Anota esse prompt e começa a testar hoje ainda. Agora vamos para o nosso prompt number 5, mas antes eu quero dizer uma coisa. Não vai embora ainda, porque depois do prompt number 5 eu ainda vou dar mais uma dica extra. So let's move it. Prompt number 5 para tu criar o teu diário de palavras em inglês. A gente chama essa prática de journaling. E esse prompt aqui vai te ajudar muito a desenvolver o teu pensamento direto em inglês. Todo dia a IA vai te dar 3 perguntas, tu responde conforme o que aconteceu contigo naquele dia, ganha a correção na hora e pode ir anotando criando o teu diário. É treino de vocabulário, de escrita e também reflexão. E o melhor de tudo, tá criando o teu próprio material de estudo. Bora pro teste? GPT primeiro, depois o Gemini. Aqui eu vou pedir pra ele me dar somente uma pergunta, porque senão vai ficar muito longo pro vídeo, mas pode testar com quantas tu quiser em casa. Quero escrever um diário em inglês. Me dá uma pergunta simples hoje pra eu responder e treinar vocabulário sobre comida. Depois que eu responder, corrige os meus erros de forma leve. Aqui vai uma pergunta simples pra você treinar. What is your favorite food and why do you like it? Responda quando estiver pronto. My favorite food is lasagna because it's good. Here's a
slightly improved version. My favorite food is lasagna because it's delicious. Bom, aqui eu falei de uma forma esdrúxula, com a pronúncia totalmente errada, e vocês viram que o GPT me corrigiu. Agora vamos tentar com o Gemini. Here's a simple question to get you started with food vocabulary. What's your favorite comfort food and why? Write your response here, and I'll gently correct any mistakes you make. Hamburgers are delicious. Hamburgers are delicious. I agree. Bom, o que aconteceu aqui? Eu falei delicious de forma errada, eu falei delicious. O Gemini corrigiu, mas ele não me disse o que estava errado. Então, teve uma correção, mas ao mesmo tempo ele não me disse o que estava errado, então ficou meio complicado essa daqui. Para esse prompt em específico, o GPT deu uma resposta melhor. Não esqueça de praticar o journaling todo dia para aprender palavras novas. Moral da história, não é sobre qual IA é melhor, é sobre qual IA tu usa e como tu usa ela. O Gemini e o ChatGPT são ferramentas poderosíssimas, mas só funcionam se tu tiver constância, propósito e persistência. E um pouco de cara de pau também para perder a vergonha de falar em inglês. Se tu curtiu esse vídeo e quer saber o que pode estar te travando no inglês, clica nesse outro vídeo aqui do lado onde eu falo sobre 5 hábitos que ninguém faz e por isso nunca aprende inglês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo and I'll catch you guys in the next one and happy English learning. See you!